Pessoal, vou pedir para que todos deixem a câmera ligada, tá bom? Vitória, vamos ligar a câmera. Matheus, Cauane, Gabriele, Júlia, Beatriz. Olha o povo, tudo com a carinha de sono. Né, Beatriz? Beatriz foi na balada, no final, no feriado, né? Agora tá cansada, né? Furou o isolamento social. Voltou 3 horas da manhã para casa, agora tá cansada. Amanda chegando. Que isso, João? Tá tocando guitarra? Cauane, cadê sua câmera? Tô tocando. É um joguinho de... Peraí. Kaique, tá no escuro aí, Kaique? A minha luz, eu não sei, não funciona, não sei o que acontece. Kaique. E a Gabriele Vicente? Cadê a sua câmera, Gabriele? Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Renan. Bom dia, professor. Tudo bem, Renan? Tudo bem? Que bom. Professor, você vai usar apostila nova ou apostila velha? Não, a gente vai terminar o último capítulo que a gente ficou devendo um pedaço aí. É o capítulo 41. Ô, soninho. Bom, vamos fazer uma chamada enquanto o povo chega. A Amanda tá aí, né, Amanda? Sim, pro. Tá. Beatriz também tá aí. Tá. Emerson não chegou ainda? Não. Franciele? Professor, Oi. a Fran mandou avisar que hoje talvez ela não assista a aula porque a mãe dela fez cirurgia esses dias, ela vai ter que cuidar da mãe dela. Ah, certo. Tudo bem. Gabriele? Eu. Giulia Neri? Cadê você, Julia? Não tá aí? Quintiliano? Presente. Presente. João? Guitarrista? Jordano? Jordano não veio também? Juliana Leston? Cauane? Presente. Tudo bem, Cauane? Tá com carinha de sono. Kaique? Oi. Tá aí. Luísa? Eu. Tá aí, Luísa?
Tá aqui. Tá aí. Lia? Lia não veio ainda? Marcelo? Aqui. Aqui. Marco Antônio? Marco Antônio não tá, né? Matheus? Presente. Presente, Matheus. Matheus Vinícius? Não. Renan? Presente. Presente, Renan. Victória Moreira? Presente. Presente. E Vitória Paz? Presente. Presente. Vitória Paz Nunes, abre a sua câmera, meu anjo. Já, professor, peraí. Tá. Quem chegou agora que não respondeu a chamada? Juliana? A Nery também. A Nery também chegou agora? Nery. Juliana Leston. Isso? Mais alguém chegou? Eu tô aqui, professor. Eu quem? Eu, Juliana. Tá, já marquei, Juliana. Ó, pessoal, eu não quero ser chato, tá? Eu não vou ficar falando para vocês, abram a câmera, abram a câmera, abram a câmera, tá? A determinação da direção é que vocês abram a câmera, tá? Eu não vou ficar falando o tempo todo. Depois, no final da aula, eu tenho que enviar um relatório para a direção e, né, vocês já são do terceiro colegial, eu não vou ficar parando a aula por causa desses detalhes, tá? Eu dou o recado e espero que vocês acatem. Caso contrário, depois cada um arca com as consequências depois, tá bom? A gente não vai discutir, brigar por causa disso. Bom, nós já temos 16, vocês são 21, então já temos um número suficiente de alunos para dar início à nossa aula. Eu vou subir para vocês o PowerPoint, tá? Vocês estão enxergando aí, gente? Está na tela de vocês? Sim. Sim, então tá bom. Então, olha, eu vou fazer assim uma recapitulação bem rapidinha para a gente não perder tempo, porque o assunto é extenso, senão a gente vai ficar devendo de novo e eu quero terminar esse assunto hoje para a gente poder dar início na próxima semana na apostila nova. Então, a gente está falando do Brasil das décadas de 1940, 1950. Na aula passada, a gente falou da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, da Força Expedicionária Brasileira, da FEB e da Força Aérea Brasileira, da FAB, né, que participaram dos confrontos contra o eixo nas batalhas lá na Itália. Nós falamos também do contexto do final da guerra e das contradições que o Brasil viveu nesse período, porque o governo brasileiro era o governo do Estado Novo, do Getúlio Vargas,
e havia uma contradição, né? Um governo ditatorial lutando numa guerra contra governos nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Então, isso era uma controvérsia em relação a um sistema de governo que combatia um regime ditatorial, sendo ele próprio um governo também com essa finalidade. Aí nós tivemos os planos, né, para reestruturar os países que foram destruídos pela guerra, o Plano Marshall dos Estados Unidos. Nós tivemos as articulações para uma transição do fim do Estado Novo. Então, a gente vai encontrar lá uma campanha para o fim do governo do Getúlio Vargas e uma nova eleição para presidente da República. E aí a gente vai encontrar duas correntes eleitorais. Uma corrente eleitoral para a eleição do presidente da República e uma corrente eleitoral para a eleição de uma Assembleia Constituinte no intuito de dar um golpe e manter o Getúlio Vargas como presidente da República por mais tempo, agora numa presidência constituinte. Aí nós vamos ter a criação e a legalização de partidos políticos. Entre eles, nós vamos ter a criação, a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, fundado pelo Getúlio Vargas, a UDN, União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático e a volta do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que tinha caído na ilegalidade durante o governo do Vargas como governo ditatorial. Nós vamos ter também a convocação para a eleição. O Vargas pretende articular a Assembleia Constituinte, então ele acaba desistindo, né? Ele renuncia ao governo e as forças da UDN, PSD e PCB apoiam o general Eurico Gaspar Dutra à presidência e o Dutra é eleito em 1945 e o Vargas é eleito senador pelo Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem uma frase do Vargas que é interessante, que ele diz assim: saio da presidência, mas não saio da política, né? E ele continua então como um cacique político pelo Rio Grande do Sul, com sua base eleitoral em São Borjas, no Rio Grande do Sul, de onde mantém uma base aliada política para comandar o que viria a ser o seu próximo mandato eleitoral como presidente da República na próxima magistratura. Aqui a gente tem um quadro mental, né, desse período, né, fim do Estado Novo. Então a gente tem a contradição, o regime autoritário de Vargas contra um posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. O Vargas forçado pelos militares a renunciar e ele tem lá a frase famosa dele, né, voltarei nos braços do povo, a frase no final de 1945. Aqui nós vamos encontrar o queremismo, né? Aquela ideia de queremos o Getúlio no poder. Então, campanhas pelo país vão se acirrar no intuito de manter o Vargas à frente do governo brasileiro. Depois nós tivemos o governo do Dutra, né? Com várias características, entre elas uma característica também de contradição, né? Um governo que garantia direitos, mas limitava a liberdade de expressão, montou um mandato presidencial de 5 anos, com voto universal e secreto, mas excluía analfabetos militares e religiosos, extinguia a censura e a pena de morte, restituía as garantias individuais, mas promovia o cerceamento da liberdade de expressão.
não permitia associações de trabalhadores, movimentos populares também eram proibidos, associações sindicais também não eram permitidos, e mais uma vez perseguiu o Partido Comunista Brasileiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro cai na ilegalidade durante o governo do Vargas, volta no final do governo Vargas, ele é permitido novamente a fazer parte do governo, e no governo do Dutra ele volta novamente a sofrer perseguições. Aí nós temos a eleição do Dutra, marcado pelo conservadorismo e uma aliança com os Estados Unidos, né, e com o bloco capitalista, acaba rompendo com a União Soviética e se tornando amigo, né, oficialmente dos Estados Unidos, vai montar uma economia planificada, com o Plano SALT, né, voltado para saúde, alimentação, transporte e energia, pavimenta a rodovia Rio-São Paulo, depois a rodovia recebe o nome do general Dutra em homenagem a ele, constrói a hidrelétrica do Rio São Francisco e vai encontrar problemas com a inflação e a desmobilização sindical, com queda dos salários e aumento do custo de vida. Acaba abrindo as portas do Brasil para importações, tanto de bens essenciais como supérfluos, e com isso as nossas reservas de dinheiro começam a se esvair. Mas, apesar de todos os problemas, acaba tendo um saldo positivo na balança comercial do país, por conta da valorização do café no cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial, que acaba o café brasileiro tendo uma boa aceitação em nível mundial. Aí a gente tem o quadro, o mapa mental do Dutra, né? Então, uma política marcada pela contradição e pelo conservadorismo, aliança com os Estados Unidos e bloco capitalista, estabeleceu medidas que... Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Limitavam a liberdade de expressão, promulgou uma Constituição que garantia certos direitos à população. Em 1948, fim das relações diplomáticas com os Estados Unidos. Na economia, o Plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. E o estímulo às importações. Aqui, a Constituição de 1946 foi uma Constituição promulgada. A diferença de uma Constituição promulgada para uma Constituição outorgada. Você sabe a diferença, pessoal, de uma Constituição promulgada para uma Constituição outorgada? Quem saberia me dizer? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, quem vai me falar? Qual é a diferença de uma Constituição outorgada? Outorgada, ela é imposta? Isso. E uma promulgada, ela é? Não imposta? Eleita? Ela não é imposta, mas aí ela tem uma diferença. Ela é discutida, votada. Ela tem assembleia, professor. Isso, tem todo um processo, né? Apresentação dos projetos, daí ela vai para discussão, aprovação, depois ela vai para o Senado, discute de novo, aprova em 2 turnos, volta para o Congresso Nacional, aprova de novo e depois ela vai ser sancionada pelo presidente da República. Já uma Constituição outorgada, uma equipe é encarregada de fazer a Constituição, ela fica pronta, o presidente da República dá o seu aval e põe em vigor a Constituição. O Brasil teve algumas constituições outorgadas, infelizmente, né? Bom, agora, gente, nós chegamos onde nós paramos. Nós temos bastante coisa pela frente, então a gente tem que otimizar bem o tempo. Não que isso não vá dar margem para a gente poder discutir. Retorno do Getúlio Vargas ao poder. Então, o que vai acontecer agora?
Na sucessão do Dutra, nós vamos ter a vitória do Getúlio Vargas, do PTB, que vai ser apoiado pelo PSP, um partido que não tinha quase que representação nenhuma. E o Vargas vai ter uma esmagadora maioria dos votos para o mandato de 5 anos. Ele vai de 1950 a 1955. Quer dizer, o mandato vai até 1955, porque ele não termina o mandato, né? A gente sabe que o Vargas não terminou o mandato porque acabou se suicidando antes do fim do mandato. Em 1945, lá na renúncia forçada pelo governo pelos militares, o Getúlio Vargas ele sai do governo em outubro de 1945 e deixa uma frase no ar: voltarei nos braços do povo, porque ele tinha certeza que o povo brasileiro o amava, o idolatrava, porque ele fez um governo de 15 anos, um governo populista. Temos até uma definição depois de governos populistas. Ele fez um governo populista voltado para o povo, ele foi considerado o pai dos pobres no Brasil. Então, ele tinha certeza que voltaria nos braços do povo e cunhou essa frase, e essa frase foi uma frase profética. Ele realmente voltou ao governo nos braços do povo com uma maioria esmagadora dos votos. Bom, voltou à presidência pelo voto direto, né, pelo voto popular. Teve como características de governo a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, mas de uma forma já um pouco diferente. Houve um revés nessa aproximação. Essa aproximação não teve a mesma característica que antes. O Brasil já não era mais subserviente dos Estados Unidos, não tinha a mesma característica de ser tão subalterno assim, né? O Brasil já cresceu um pouquinho a crista do galinho e já começou a botar as asinhas para fora. Uma política populista e nacionalista de Vargas defendia o desenvolvimento da indústria nacional e a diminuição da dependência de capital internacional. Então, na política do Vargas, ele acreditava que o Brasil poderia se desenvolver as suas indústrias, mas não necessariamente apenas e tão somente com o capital estrangeiro, né? O Brasil podia encontrar recursos financeiros dentro da própria nação para poder financiar a sua industrialização. Como medida, essa medida, né, ela afeta diretamente os interesses dos Estados Unidos, que era representada no Brasil politicamente pela UDN, a União Democrática Nacional dos Ruralistas, né, que representava a aristocracia brasileira, os grandes fazendeiros. Então, isso desagradou os interesses dos norte-americanos, dos estadunidenses, né? Durante a campanha, ele anunciou que iria aprimorar. Nós vamos conectar em 10 minutos, eu já mando o login para vocês de novo, tá? Anunciou aprimorar a legislação trabalhista, promover o desenvolvimento da indústria nacional, defendia o monopólio estatal sobre as indústrias de base, siderúrgica, petroquímica, de comunicações, de transporte e energética. O que é uma indústria de base? Provavelmente vocês já estudaram isso em geografia, a gente trabalha bastante esse contexto em geografia. O que seria uma indústria de base, Quintiliano? É uma empresa que dá suporte a outras empresas? Isso, uma indústria de base. Quando eu dava aula de geografia, eu costumava dizer que a indústria de base é a indústria da indústria, né? É a indústria que constrói a indústria mesmo. Então, como o Brasil não tinha indústrias ainda, ele precisava construir uma indústria que construísse indústrias. E o que era preciso? Era preciso siderurgia, né, para produção de aço.
era preciso uma indústria de petróleo para produzir combustível, uma indústria na área de comunicação para produzir todo o sistema de comunicação e transporte. Então, era uma indústria de base. Em 1952, vai ganhar força a campanha O Petróleo é Nosso, cujo objetivo era mobilizar a extração petrolífera no Brasil. Então, essa campanha ganha força, né? Vários intelectuais na época participam de um movimento para tornar o petróleo uma riqueza nacional exclusivo, né, do governo brasileiro, tanto sua extração como o seu refino. E é o que acontece até os dias de hoje. Então, em 1953, o governo do Getúlio Vargas cria a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, uma indústria estatal que passa a deter o privilégio de exploração e refino do petróleo no Brasil. Lógico, ao longo desse tempo todo, de 1953 até agora, 2020, a Petrobras passou por vários processos, né? Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, uma das características do governo dele foi a privatização das indústrias estatais, né? Vendeu 90% das indústrias que eram do governo brasileiro. E a Petrobras, ela não foi vendida, é a nossa mina de ouro. Então, vender a mina de ouro não teria cabimento. Mas parte do capital da Petrobras, ela foi vendida, as suas ações foram vendidas nas bolsas de valores, e o Brasil ainda detém a maior parte das ações da Petrobras, mas a Petrobras já recebe investimento estrangeiro com vendas de ações para outras empresas. Então, ela já não é mais uma empresa 100% brasileira, mas que tem ações de outras empresas. Mas ainda o governo brasileiro ainda tem o controle acionário da Petrobras. Desenvolvimento industrial e a modernização da economia vai ter como consequência um investimento na indústria de base. Então, o Getúlio Vargas realmente consegue fazer o desenvolvimento da indústria de base conforme planejou. Aqui nós vamos ter uma cena... Professor, Oi. mas então, tipo, na visão aqui, ele era um presidente bom, ou não? Sim, ele foi um bom presidente. Não se nega a competência do Getúlio Vargas. Qual que é o erro dele? Ele foi um governo populista, né? Não que isso seja errado, só que assim, um governo populista, às vezes, ele pende muito para o atendimento assistencialista da população e ao invés aquela frase que o Lula usou muito no seu governo, no seu primeiro mandato, né? Eu não vou dar o peixe para o trabalhador, eu vou ensinar o trabalhador a pescar. Só que não fez isso, né? O que o Brasil vem fazendo nos últimos anos? Vem se tornando um governo assistencialista. O que a gente está vendo agora com essa pandemia? O que a gente está percebendo que o Brasil teve que fazer agora para a grande massa brasileira não passar fome, para que a gente não caísse na miséria extrema? O que aconteceu? O auxílio. O auxílio emergencial. E o que o auxílio emergencial mostrou? Não adiantou nada, né, professor? Não. O que o auxílio emergencial mostrou, gente? Quem era que, para tipo, ter o auxílio não teve. Isso. Mas o auxílio emergencial mostrou uma coisa importante, que nós temos uma grande quantidade de pessoas que não aparecia, por exemplo, nos registros dos miseráveis do Brasil, né? São mais de 53 milhões de brasileiros que se cadastraram
no auxílio emergencial que o governo achava que ia ter 23, 24 milhões de pessoas. E foi o dobro de pessoas, né? Então, e o que a gente tem visto? O governo brasileiro continua sendo um governo assistencialista, né? Sempre tendo que ajudar. Diferente de outras nações, por exemplo, né? Que, se a gente for comparar, a situação brasileira está difícil? Está muito difícil. Mas se a gente comparar com outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe um sistema único de saúde, um SUS, né? Se você não tiver um plano de saúde nos Estados Unidos, você está perdido. Mas o salário mínimo que eles ganham lá é muito maior do que no Brasil e faz com que eles tenham um atendimento à saúde melhor. Porque eles Sim, têm condições de pagar. eles têm que pagar, né? Mas eles têm que pagar, não tem como, eles não são atendidos gratuitamente. Lógico que eles ganham muito, muito melhor do que aqui. Só que o custo de vida lá também é muito mais elevado, né? Por exemplo, o auxílio emergencial em Portugal equivale a 7 mil reais aqui no Brasil, né? Em Portugal é de 7 mil reais o auxílio emergencial que o governo português está pagando para as pessoas. E o número de pessoas atendidas não é tão grande assim, porque a quantidade da população que vive na extrema miséria é bem menor. Então, a pandemia serviu, entre outras coisas, no Brasil, para revelar a extrema miséria que vive grande parte da população brasileira, né? Bom, mas voltando lá no Getúlio Vargas, foi um governo populista, teve uma função importante, a gente ainda vai falar mais sobre essa questão do populismo, da importância do Getúlio Vargas, não resta dúvida que foi um governo importante, né? Aqui a gente tem um cartaz da campanha do Getúlio Vargas para presidente nas eleições de 50. Durante o Carnaval de 50, a marchinha mais cantada tinha o seguinte refrão: bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu procurei esse refrão, que eu tinha esse refrão antes, era muito interessante esse refrão, que foi mesmo uma marchinha, aquela marchinha chiclete, que gruda, né? E a população cantava alegremente a marchinha do Vargas. E na outra foto, uma foto famosa, né, que ficou aí marcado para a história, é o Getúlio Vargas com a mão suja de óleo na refinaria de Mataripe, em 1952, quando foi perfurado o poço de petróleo, e ele suja as mãos de petróleo e posa para uma foto para mostrar a conquista do Brasil. E eu trago uma foto aqui para vocês, só para dar uma cutucadinha de leve, para fazer uma provocação para vocês. Olha aqui essa foto de alguns anos depois, quem está posando com a mesma característica. O nosso amigo Lulinha da Silva.